Boa noite a todos e boa noite a todas. É sempre um prazer receber você aqui na casa de Deus. E a principal razão por que nós vimos aqui é para adorar, é para ouvir e para colocar em prática a palavra do nosso Deus. O tema da mensagem de hoje é como e por que não usar erradamente 6 dos principais membros, 6 das principais partes do nosso corpo. Quando eu estava pensando nesse tema, eu convidei o pessoal da criação para fazer 2 personagens que retratariam com exatidão um crente, uma crente, que usa erradamente essas partes do seu corpo. E aí o resultado do pessoal da arte foi esse aqui. Eles imaginaram um crente que usa as partes erradamente do seu corpo assim. Aqui nós temos um crente e uma crente que usa erradamente os seus ouvidos, os seus olhos, a sua língua, o seu coração, as suas mãos e os seus pés. Eles formam um casal de crentes. Eu tenho certeza de que você não gostaria de ser parecido nem um pouco com esses 2 personagens. São feios, são verdadeiras aberrações. E quando nós usamos o nosso corpo de maneira errada, nós nos tornamos verdadeiras aberrações cristãs. Você sabia que o nosso corpo, e com certeza você sabe porque você estudou, o nosso corpo é formado de muitas partes. Na escola nós aprendemos os sentidos do corpo humano: visão, tato, paladar, olfato. Olfato se refere ao... Não, audição não, o que é isso, Davi? Olfato, nariz. Está vendo como eu apontei para cá de propósito para induzir você? Mas visão, audição, tato, paladar e olfato. Nós aprendemos também que o corpo, ele é dividido em membros. E os membros são chamados de cabeça, tronco e membros. E nós temos membros superiores e membros inferiores. Aprendemos também que o corpo é formado de órgãos. Você sabia que nós temos 60 órgãos no nosso corpo? 60 órgãos no nosso corpo. Você sabia que uma pessoa adulta, ela tem, se ela for completinha e não quebrou durante o seu trajeto todo, a sua história de vida, ela tem 250 ossos. Mas ela não nasce com os 250 ossos, ela nasce com mais de 250 ossos. Ela nasce com 300 ou 350 ossos, que depois vão se interligando, se juntando e tornando-se ossos únicos. Aí se tornam 250 ossos. Agora, nesse universo biológico, nesse universo anatômico tão complexo, 6 membros, 6 partes do corpo humano chamam a atenção da palavra de Deus. São eles: os olhos, os pés, os ouvidos, o coração, a língua e as mãos. Ou seja, em várias partes das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar textos que se referem a esses órgãos, textos que se referem a esses membros, textos que se referem a essas partes do corpo. Mas o que mais chama a nossa atenção é o fato de que a palavra de Deus nos traz alertas de como não devemos usar erradamente essas partes, esses membros do nosso corpo. E aí nós começamos com o primeiro deles, os olhos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6,
versículo 22. Mateus capítulo 6, verso 22. Mateus capítulo 6, verso 22. Jesus Cristo está pregando o sermão da montanha. E agora ele chama a atenção dos seus ouvintes para os olhos. E ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Ou seja, os olhos, de forma metafórica ou comparativa na Bíblia, eles servem de luz, eles são candeias. Qual é a função de uma candeia? É tornar as coisas legíveis, visíveis, capacitadas de serem vistas. Se eu tenho uma candeia acesa, eu sei por onde eu ando, eu sei onde eu estou. Portanto, os olhos para Jesus Cristo é uma parte do corpo que é tão importante, porque Ele me diz como eu devo andar, por onde devo andar, e me mostra o caminho certo que eu devo seguir. E aí Jesus Cristo continua falando: se os teus olhos forem bons, se você usar corretamente os seus olhos, todo o teu corpo terá luz. Em outra versão, em outra tradução diz: todo o teu corpo será bom. Jesus Cristo estava falando isso porque ele queria chamar a atenção para a forma errada como podemos usar os nossos olhos. Nós usamos erradamente os nossos olhos quando, ao invés de usá-los para edificação, nós usamos os nossos olhos para contemplar o pecado. A palavra de Deus chama a nossa atenção que nós usamos erradamente os nossos olhos quando, ao invés de contemplar as maravilhas de Deus, o céu, uma flor, a natureza, nós usamos os nossos olhos para saturar de pornografia, para saturar de imagens ruins, para encher os nossos olhos de imagens que vão produzir desejos no nosso coração. Numa época em que não havia internet, Jó escreveu: Senhor, ajuda-me a fazer um pacto com os meus olhos, porque essa única forma de eu ser um homem justo, reto, temente a Ti, um homem que é capaz de se desviar do mal. Me ajuda a fazer um pacto com os meus olhos. O que é que você anda curtindo nas redes sociais? As imagens que você curte nas redes sociais, elas não ficam ali no seu dedo, elas não ficam ali no seu computador, elas não ficam ali no seu tablet, elas não ficam ali no seu telefone. As imagens que você curte nas redes sociais, elas são arquivadas na sua mente, elas são armazenadas na sua mente, e essas imagens, elas vão sujar a sua mente, elas vão manchar a sua mente, elas vão macular a sua mente, e elas vão ocupar espaço na sua mente. E o que acontece quando essas imagens ocupam espaço na nossa mente? A palavra de Deus diz que quando o pecado ocupa espaço na nossa mente, nós extinguimos o Espírito Santo de Deus. A palavra extinguir no texto bíblico significa anular, abafar, desoxigenar o Espírito Santo de Deus. Eu lembro que muito cedo eu aprendi com minha mãe a fazer fogo para assar peixe. E minha mãe me ensinando a fazer fogo para assar peixe, ela disse: Moisés, primeiro pegue uma madeira, use um teçado para tirar as lascas, chamadas de gravetos. Tiravam-se os gravetos e depois você unia os gravetos, colocava um em cima do outro. Se tivesse querosene, você colocava querosene, tocava fogo e ia colocando aos poucos o carvão. E minha mãe não deixava que nós abafássemos. Ela dizia sempre: deixe uma língua de fogo, porque essa língua de fogo ela precisa
está acesa, fluindo, viva, para poder pegar em todo o carvão. O Espírito Santo na Bíblia é comparado a uma língua de fogo. Ele precisa de oxigênio, ele não pode ser abafado. Quando é que o Espírito Santo é abafado? Quando nós desprezamos a palavra de Deus e ocupamos a maioria do nosso tempo, a maior parte do nosso tempo, colocando na nossa mente, inserindo na nossa mente, saturando a nossa mente com imagens. E essas imagens, elas são arquivadas. E à medida que elas são arquivadas, elas começam a sufocar o Espírito Santo de Deus. E quando nós fazemos isso, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos extinguindo o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o que acontece quando nós extinguimos o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Ele não reage. E nós passamos a viver como o mundo vive, fazendo o que o mundo faz. Não há mais diferença entre o que é um filho de Deus e um filho do mundo. É por isso que a palavra de Deus chama a nossa atenção em relação aos olhos. Mas há uma segunda parte do nosso corpo que Deus chama a nossa atenção. Essa parte são os pés. Muitas pessoas têm fetiche por pés. Muitas pessoas são fisuradas por pés. Existem pessoas que a primeira parte do corpo humano que olham são os pés. Você sabia disso? Olham os pés. Existem pessoas que são julgadas pelos pés. O texto das Sagradas Escrituras falam que existem belos pés. Mas o que é um belo pé para Deus? O que é um formoso pé para Deus? Será que um pé belo, um pé formoso para Deus, é um pé que visita frequentemente um podólogo? Será que é um pé que faz semanalmente pedicure? Que não tem uma unha encravada? Que não tem rachadura? Será que esse é o pé bonito para Deus? Será que esse é o pé belo para Deus? Será que esse é o formoso pé para Deus? Eu gostaria de mostrar para você nas Sagradas Escrituras o que é um pé bonito para Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, 7, diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Olha qual é o pé bonito para Deus. O pé formoso para Deus, o pé bonito, o pé belo, é aquele pé que anuncia boas novas. Com certeza você já ouviu falar que o significado da palavra evangelho significa o quê? Boas novas. Para Deus, um pé bonito não é aquele pé todo bem feitinho, com unha polida, sem uma rachadura. Às vezes aquele pé que é todo rachado, feio para os homens, mas que leva a palavra de Deus a todos os lugares. Esse é o pé belo, esse é o pé formoso, porque esse pé é o pé que anuncia boas novas. Mas ele não anuncia só boas novas, é aquele pé que entra na casa das pessoas e que proclama paz. E ele diz que proclamam paz, que trazem boas notícias. Chega nas casas e diz: eu tenho boas notícias. Isso é um pé bonito, é o pé que sai da sua casa para ir na casa dos outros levar boa notícia, que proclamam salvação e que dizem a Sião: o seu Deus reina. Esse é um pé bonito. Agora, o que é um pé feio? O que é um pé feio? O que é um pé ridículo? O que é um pé que é usado indevidamente, erradamente? Quando nós usamos erradamente os nossos pés são ridículos.
E quando é que nós usamos erradamente os nossos pés? É quando nós saímos de nossas casas. É quando nós deixamos nossos afazeres para ir à casa dos outros. Comentar o que acontece na casa do vizinho, comentar o que acontece na igreja, comentar o que acontece na vida dos outros. Se você não sai da sua casa para falar da palavra de Deus, para edificar, então não saia da sua casa para falar mal de ninguém, porque senão os seus pés são feios. Quando o seu pé começar a dar um comichão, um formigamento, dizendo, vai lá, vai conversar. Aí você pergunta, você vai falar o que, pé? Você vai fazer o que lá? Você disser, eu vou falar mal da vida do Marcos. Então você tem que dizer, você fique quietinho aí, porque senão vai. Se você for falar, se você for evangelizar, se você for ajudar ele a meditar, eu vou com você. Se você não for fazer isso, você vai ficar aqui. Porque quem manda em você sou eu. Você tem domínio sobre todo o seu corpo, a Bíblia diz. E o seu pé só vai onde você quer. Portanto, o que a Bíblia está dizendo é, não deixe o seu pé ser usado indevidamente para fazer fofoca, para promover discórdia, para falar mal da vida dos outros, para comentar o que acontece na igreja. Tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção da igreja. Se a igreja, ou melhor, se a Bíblia condena, fala mal de um irmão para outro irmão, imagine falar de irmãos, falar da igreja para um ímpio, para uma pessoa que não conhece Deus. Imagine, se Deus não concorda que a Thelma fale para o Gione, que é marido dela, de alguém da igreja, imagine para a Thelma falar para um descrente sobre as coisas que acontecem de ruim na igreja, na casa, no grupo de oração, onde quer que seja. Imagine. Às vezes a gente faz isso porque nunca nós paramos para pensar nas consequências de um ato dessa natureza. A consequência é muito dura, a consequência é muito pesada. Você sair da sua casa, ou você encontrar alguém e falar para uma pessoa descrente mal da sua família, dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua igreja, e essa pessoa não conhece Deus, a consequência é muito séria. Talvez você esteja ajudando essa pessoa a ir para o inferno, a nunca conhecer Jesus. Eu vou lhe dar um exemplo que está dentro da minha casa. Desde que eu casei, eu estou trabalhando com minha sogra, para ela conhecer Jesus. Ela diz que já conheceu Jesus, ela diz que conhece Jesus, ela diz que já tomou uma decisão. Mas ela não quer saber de frequentar igrejas. Por quê? Um dia, quando minha sogra já estava vindo para a igreja, se adaptando à igreja, se enturmando à igreja, apareceu um grupo de irmãos lá em casa. E aí ela ouviu os irmãos falando da vida, mal da vida um do outro. Não, porque fulano de tal e não sei o que lá, blá, blá, blá. E a minha sogra também ainda perguntou deles. Mas é o fulano de tal, jogou uma verde. Aí o irmão, e vape. Largou a ripa nos irmãos da igreja. Quando terminou, foi todo mundo embora, ela deu tchau para todo mundo, na maior naturalidade, tchau, vai embora. No outro domingo, ela disse, eu não vou mais para a igreja. Eu falei, mas por quê? Ela disse, para eu ir para a igreja e saber que tem um monte de gente que fala mal de mim. Eu falei, mas quem vai falar mal da senhora? Ela disse, mas se eles falam mal um dos outros, não vão falar de mal de mim? Se eles que se dizem crentes falam mal um dos outros e vão para o céu, eu vou mais para o céu do que eles, que eu estou aqui em casa e não falo mal de ninguém. Está vendo? Eu falei, mas quem falou mal, dona Nazaré? Aí ela disse, quem? Fulano. Eu pensei, essas quatro pessoas acabaram de ajudar, provavelmente, a minha sogra a escolher o inferno como destino da vida dela.
E quando ela chegar lá, diante de Deus, ela vai dizer: eu estou aqui, tudo bem que eu fiz a minha escolha, mas aqueles ali me ajudaram a tomar essa escolha. Às vezes nós somos responsáveis de nossos filhos se desviarem. Nós somos responsáveis dos nossos filhos nunca conhecerem Deus. Por quê? Porque a oportunidade que nós temos, ao invés de nós promovermos a paz, nós semeamos a guerra, o conflito, os confrontos, estimulamos, falamos mal, e aí as pessoas fracas na fé acabam se desviando por causa disso. Eu lembro um outro episódio de uma jovem que trabalhava com um senhor da igreja que era o chefe dela. E todo dia ela chegava em casa reclamando do chefe dela, que era injusto, que era mau, que era ruim, que era incompreensível. E a mãe perguntou: mas ele não é crente? Ele não é da tua igreja? Ela disse: é. A mãe dela disse: é por isso que eu não quero ser crente. Porque todo dia você chega reclamando desse homem que é crente. Um dia Deus vai pedir contas de cada um de nós. Deus vai pedir contas porque Ele sabe que os nossos pés nos levam aonde nós não deveríamos ir, falar mal da vida de ninguém. Sair de nossas casas para semear discórdia. Sair de nossas casas para plantar conflitos. Terceiro, Deus quer chamar a nossa atenção acerca dos nossos ouvidos. Muitas vezes usamos erradamente os nossos ouvidos. Nós usamos erradamente os nossos ouvidos quando nós ouvimos coisas que não nos edificam, coisas que não agradam a Deus. E aí eu pergunto: como é que eu sei que algo não agrada a Deus? É simples. O livro de Romanos diz que nós precisamos passar pelo crivo das 3 peneiras. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Quais são essas 3 peneiras? Quando alguém vier falar alguma coisa para você, você precisa, antes que a pessoa comece a falar, você precisa perguntar da pessoa: isso é bom para Deus? Isso que você vai me falar é bom para Deus? Isso que você quer me falar me ajuda a ser parecido com Jesus? Isso que você quer me falar, Deus vai se agradar de ouvir? Se as 3 respostas que a pessoa tiver for sim, 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 ela pode contar para você. Se uma dessas respostas for não, não ouça. Não ouça, porque não está dentro da vontade de Deus. Agora, qual é o problema? O problema é que quando alguém vem contar alguma coisa para a gente, nós primeiro queremos ouvir para depois passar pela peneira. Aí já passou pela peneira. Primeira pessoa diz: não, rapaz, eu tenho uma coisa que está acontecendo lá no nosso grupo que eu queria falar para ti, mas tu não fala para ninguém. Olha, uma coisa está... Deixa eu falar uma coisa para você. Aí você diz: olha, fala o seguinte, tu me conta que depois eu vou passar pelas 3 peneiras. Não, você tem que dizer: vamos passar pelas 3 peneiras. Isso é bom que você vai... Isso que você vai me falar agrada a Deus? Me torna mais parecido com Jesus? Deus vai se agradar? Aí a pessoa diz: eu acho que não, então não me conta. Eu sei que você vai ficar doidinho: ai, mas eu queria tanto saber. Corte a sua curiosidade. Eu sei que às vezes a gente tem medo de se tornar legalista. Deus realmente não quer que nenhum de nós seja legalista, porque o legalista é uma pessoa falsa. O legalista é uma pessoa que cria regras, o legalista é uma pessoa que cria leis, o legalista é uma pessoa que cria códigos de moral que só serve para os outros. O que eu estou falando? Estou falando agora aqui porque existem pessoas que até mesmo músicas criam problemas com música,
Outro dia um jovem chegou comigo e disse: pastor, me tire uma dúvida. Falei, estava tão angustiado aquele jovem. Eu perguntei, qual é a sua dúvida? Ele disse, pastor, eu posso ouvir Djavan? Eu gosto muito de Djavan. Falei, na música de Djavan tem alguma coisa imoral que você acha que atinge Deus, que ofende Deus? Ele disse, não, as que eu gosto não tem nada. Eu gosto do Oceano, eu gosto de Açaí, eu gosto dessas aí. Você se sente bem? Sinto. Fala de sexo, a música do Djavan, e tem essas coisas relacionadas, isso te leva a pensar em determinado... Ele disse, não, mas o problema é que um irmão da igreja me disse que eu não posso ouvir Djavan, porque Djavan não tem na Bíblia. Aí eu perguntei, Fernandinho tem na Bíblia? Tem o nome do Fernandinho na Bíblia? Tem Luiz de Carvalho na Bíblia? Tem Oficina G3 na Bíblia? Eu disse, não. Falei, então, se essa música, ela não ofende Deus, não tem problema de você ouvir. Ele disse, você está falando sério? Eu estou livre. Faz muito tempo que você está livre. Faz muito tempo que você está livre. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O que é que não me convém? É aquilo que não me edifica. É aquilo que não traz edificação, é aquilo que me prejudica, é aquilo que cria imagens na minha mente, que desperta outros desejos, é aquilo que faz apologia à violência, à sexualidade. Aí ele disse, entendi. Como, por exemplo, que tiro é esse? Eu falei, isso. Às vezes as pessoas pensam que quando nós nos tornamos crentes, nós ficamos num nível tão sobrenatural, que nós ficamos diferente de todo mundo, e nós não gostamos mais nada dessa terra. E não é assim. Nós continuamos normais. O que diferencia é que o Espírito que está dentro de nós, nos ajuda a discernir o que edifica e o que não edifica. É igual se criar imagens de um pastor como sobrenatural. Às vezes cria-se até a ideia de que o pastor é um anjo. Outro dia eu estava aqui, fui ao banheiro, na transição antes de vir, e aí os dois boxezinhos do banheiro estavam fechados. E eu precisava usar para fazer uma das minhas necessidades. Eu quero dizer para você que era A1, porque o 2 eu não gosto de fazer fora de casa. Também não tem por que eu estar falando isso aqui. Mas, como estavam fechados os boxes, eu resolvi usar o mictóriozinho, que fica ali do lado de fora. E eu fui e digo, vou fazer aqui rápido e pronto. E fiquei lá, e eu vi quando um dos boxes se abriu. Um garotinho saiu de lá e ficou atrás de mim assim. Você está aqui, alguém ficar parado atrás de você, olhando, eu olhei, me ajeitei, e ele continuou olhando. Aí eu virei e perguntei, está tudo bem com você, filho? Me ajeitei todinho. Falei, está tudo bem com você? Algum problema? Ele falou, o senhor faz xixi, né? Eu pensei, para esse garotinho, pastor é anjo, não faz xixi não. Não come, não bebe, faz nada. Ele ficou com o olhar tão pálido. Falei, faço, neném, normal. Tudo normal. Eu saí e ele ficou ainda me olhando. Os legalistas querem atingir um nível que os coloca num patamar de sobrenaturalidade. Ele é capaz de enxergar um cisco no olho do seu irmão, mas não enxerga uma trave que está no olho dele. Ele é capaz de corrigir, de consertar os erros da casa dos outros, mas ele não enxerga as brechas que tem na sua casa. E é aí que eu chamo sua atenção justamente para esse fato que eu disse ainda há pouco, que Deus diz, olha, todas as coisas são lícitas para vocês, mas nem tudo convém. Então é necessário tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, passar pelo crivo das peneiras de Deus.
Se isso não me edifica, eu não vou ouvir. Se isso pode provocar desejos em mim, despertar em mim desejos que vão comprometer a minha intimidade, o meu relacionamento, a minha comunhão com Deus, eu não vou ouvir. E aí uma coisa importante, voltando para a parte da fofoca, voltando para a parte do fuxico, que Deus quer que nós aprendamos em relação aos nossos ouvidos, é cortar esse mal de fofoca, esse mal de fuxico pela raiz. Aprenda a cortar pela raiz. Se alguém procura você para contar alguma coisa, se alguém procura você para contar um fuxico, uma fofoca, é porque essa pessoa, ela viu em você um parceiro ideal para trocar ideias. É por isso que quase sempre essa pessoa vai chegar dizendo assim: olha, eu vou contar uma coisa porque eu confio em ti, hein? Não. É porque ela viu em você um potencial fofoqueiro. Às vezes o fofoqueiro, ele só procura as pessoas. Não é porque ele quer contar algo, é porque ele quer prejudicar a sua amizade com outras pessoas. O nome disso é inveja, o nome disso é ciúme. E a Bíblia condena essas atitudes. Agora, como é que a gente tem que agir? Como é que nós temos que lidar com o fofoqueiro? Um conselho da Bíblia é: seja firme. Você tem que aprender a ser firme. Ser firme significa você, ao ser abordado por um fofoqueiro, quando um fofoqueiro chega com você, você precisa dizer para ele: eu não tenho interesse de saber nada disso. Você já pensou como reagiria uma pessoa que vem contar algum fuxico, alguma fofoca? Eu não quero saber nada disso. Eu sou cliente e deixei mês passado de ser cliente de uma senhora que corta meu cabelo há 20 anos. Só ela corta meu cabelo. Há 20 anos ela corta meu cabelo. Isso é um sério problema quando você se vicia em alguém. Por que eu deixei de ir lá depois de 20 anos? Porque durante 20 anos eu estava me sobrecarregando. Os primeiros anos não, mas depois que ela começou a ter intimidade, aí ela começou a falar mal de todo mundo, até de quem eu não conhecia. E ela conversava comigo como se eu conhecesse. Você sabe fulano de tal? Eu falei: não. Não conhece não? Que mora lá em Educandos? Não. Tem certeza? Sim. Quando alguém responder para você monossilabicamente, ela está querendo dizer para você: eu não quero papo. E ela continuava: tu tem certeza que não conhece? Não. Saiu no jornal. Não vi. Chegou um momento que eu precisei dizer para ela: deixa eu falar uma coisa. Quando eu vier aqui, você faz um favor para mim? Ela disse: diz. Eu falei: só corta meu cabelo. Aí eu procurei um outro rapaz e ele cortou meu cabelo. Eu sentei, ele me deu boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Perguntou como eu queria, eu disse como eu queria. Ele cortou, terminou, ele disse: é tanto. Eu falei: muito obrigado. Eu posso lhe dar mais 5? Ele disse: por quê? Porque você ficou calado. Quando o fofoqueiro, quando uma pessoa chegar com você, se ela for da igreja, for o irmão da igreja, contando as coisas, isso não vai edificar você. Você deve chamar essa pessoa para orar com você. Não tenha medo não, seja firme, ore. Se o irmão Edismar chegar e disser, vamos dizer que haja entre nós uma intimidade, porque dificilmente alguém chega e diz: pastor, eu tenho um babado para contar para o senhor. Não chega comigo. Mas digamos que ele tivesse amizade, nós fôssemos de grupos de oração, e ele chega e diz: Moisés, Moisés, quero falar uma coisa para ti. Vou perguntar, ele diz: mas deixa eu falar uma coisa para você. Vamos passar pelas 3 peneiras. Você vai me falar, vai me edificar? O que você me responderia? Não. Tá bom. Então não preciso nem fazer as outras 2.
Vamos sair, vamos tomar uma sopa, vamos tomar alguma coisa ali? Não precisa me falar nada não quero saber não. Se ele insistir, não, mas irmão, você não pode perder essa. Eu posso orar por você, irmão? Aí você ora, você não deixe o camarada fugir, segura na mão dele e ora com ele assim. Vamos fazer de conta que todos nós somos já. Segurou a mão, aí você ora assim: querido Deus, ajuda-me a ajudar o meu irmão a não continuar nesse vício da fofoca, a não continuar nesse vício do fuxico. Senhor, eu te peço, se for um espírito mau que está dominando a vida dele, repreenda agora, neste momento, em nome de Jesus. Se ele cair, e quando eu terminar de orar, se ele não cair de qualquer jeito, você diz: irmão, em nome de Jesus, amém? Amém. Abraça e diga: irmão, fique em paz, eu não quero saber nada disso. Eu não quero usar meus ouvidos para coisa ruim. Eu quero usar meu ouvido corretamente. Eu não quero prejudicar o meu ouvido. Não quero prejudicar a minha audição. Um outro órgão que Deus, uma outra parte do corpo que Deus chama a nossa atenção é o nosso coração. Por que a Bíblia chama a atenção do nosso coração? Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem. E aí nós usamos indevidamente o nosso coração, permitindo que o nosso coração nos convença de que as coisas do mundo, elas são mais importantes do que as coisas do reino de Deus. Nós permitimos que o nosso coração nos convença de que devemos dar prioridade para as coisas do mundo e não para as coisas que são do reino de Deus. Nós permitimos que as pessoas plantem no nosso coração uma doença que vai acabar com a nossa vida, chamada de amargura. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15 diz que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, causando perturbação, contaminando muitos. E como nós temos pessoas que são especialistas em plantar amargura no coração das pessoas. O outro órgão é a língua. A Bíblia diz que nós usamos mal a nossa língua quando nós falamos mal das pessoas, quando nós chamamos palavrões, quando nós usamos palavras torpes. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando você não chama palavrão ou não usa a palavra torpe, mas você ri quando as pessoas usam, você se diverte quando as pessoas usam, porque parece que as pessoas que se acham desbocadas, elas se acham interessantes para o mundo, e as pessoas riem e você ri. Ou então você vai lá nas redes sociais dessas pessoas e curte, e compartilha, e comenta. Ao fazer isso, a Bíblia diz que você se torna participante dos atos dessa pessoa. Ou seja, o que significa ser participante? Que num ato de disciplina de Deus, mesmo que seja por redes sociais, vai respingar a disciplina na sua vida. Quando você denigre a imagem de alguém, quando você denigre a reputação de alguém, quando você usa a sua língua para escarnecer de Deus, quando você usa a sua língua para contar piadas imorais, veja o que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 3 a 7. Efésios capítulo 5, 3 a 7. Ele começa esse texto dizendo assim: entre vocês, está falando para pessoas que conhecem Deus, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Está falando do namoradinho com a namoradinha. Está falando da conversa na ausência do papai, na ausência da mamãe, na ausência de pessoas. O que é que você fala quando você está sozinho com a sua namorada? Qual é o papo que rola? Qual é o papo que rola dos bastidores secretos da internet? Ele está dizendo, se rola imoralidade sexual,
não deveria nem haver menção disso. Dentre vós não pode haver nem menção, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, para aqueles que foram separados, para serem iguais a Deus, para serem feitos conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Você diz, puxa, a coisa mais sem sal é que Deus deixa para a gente. Onde é que a gente vai bater um papo legal só com, ai, sou grata a Deus, sou grata, tudo que é bom Ele tirou. E tem gente que pensa desse jeito. Mas tudo que é legal, ri, tal, canta uma piada, é legal. Agora Deus diz assim, só ação de graça. Ai, grato, obrigado Deus, obrigado. Porque vocês podem estar certos disto. Aí Deus vai começar a falar, nenhum imoral, impuro, ganancioso, idólatra, tem herança no reino de Deus. Tem herança no reino de Cristo, nem de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com ele, não participe, não compartilhe, não curta, não comente, não participe dessas coisas. Por quê? Porque você vai sofrer a mesma punição. Vamos falar das mãos, que é a última parte. Salmo capítulo 24, verso 3. Esse texto do livro de Salmos fala, ele pergunta quem é que vai entrar no santo lugar. Quem é que vai entrar no santo lugar? Ele diz, só vai entrar no santo lugar aquele que tem as mãos limpas, as mãos puras. Para entrar no santo lugar tinha que lavar as mãos. A Bíblia diz que nós usamos erradamente as nossas mãos, quando nós pegamos coisas que não são nossas. Às vezes nós achamos que roubo é só aquilo que é de alto valor. Tudo que não é nosso, que nós nos apropriamos, é roubo, é furto. Vamos falar, é furto. Agora veja bem, deixa eu falar uma coisa para você. Contar uma pequena história para você de um garotinho, filho de um membro dessa igreja. Chegou em casa com um lápis. Um pai grosso, estúpido, animal, cavalo. Pegou a criança com um lápis. E porque a professora mandou um bilhete de que queria falar com ele, porque a criança estava mal acostumada. A criança pegou um lápis, uma única vez, pegou um lápis, pelo que se soube. A professora mandou esse recado. E ele bateu nessa criança. E voltou na escola e disse, está aqui, eu já corrigi meu filho. Ele não vai mais fazer isso. Nunca mais ele vai pegar nada de ninguém. A professora, a diretora, a pedagoga olhou para a criança e disse, não precisava você ter feito tanto. Mas meu filho, com quem você aprendeu isso? Isso é feio. E a criança olhou para o pai e disse, com ele. Ele falou, comigo? Nunca você me viu roubando nada por aí. Ele falou, mas papai, todo dia o senhor não traz para casa aqueles clipezinhos? De onde são aqueles clipes que o senhor traz? De onde são os clipes? Aí ele dizia, mas meu filho, aquilo ali é uma coisa significante. Ele falou, um lápis também. Não custa caro. Agora ele estava na frente da pedagoga, o pai dele não podia espancar mesmo. Ele dizia, eu peguei porque o senhor me disse que coisa barata, coisa pequena, a gente pode pegar. Porque se o senhor está dizendo que um clipe pode, um lápis pode, eu não roubei a carteira da professora, eu não roubei dinheiro, não roubei nada disso, só um lápis. Quando nós usamos a nossa mão para tirar do bolso, num ato de desespero, e colocar 50 na mão para o guarda não nos prender, eu estou usando erradamente minha mão. Mas quando eu também pego, como ato de suborno, eu também estou usando erradamente minha mão.
O recado não é para você, o recado é para todos nós. É Deus dizendo assim: cuidado com as suas mãos. Porque se você quer entrar no lugar santo, então as suas mãos têm que ser mãos limpas. Quando nós usamos a nossa mão para ofender, Deus chama a nossa atenção e diz: você está usando indevidamente as suas mãos. Não é assim que eu quero que você use suas mãos. Uma vez eu me senti extremamente ofendido, moralmente ofendido, sexualmente abusado por uma mão assim, no trânsito. Eu vou ser sincero para você, eu não tive a menor intenção de fechar o motorista, mas infelizmente eu fechei o motorista. E aí o motorista tirou a mão para lá de fora e mandou um dedo enorme, que eu me senti tão ofendido, que naquele momento eu fiz com o apóstolo Paulo, eu saí do meu lado espiritual e eu desci para a carne, e eu acelerei, e ele acelerou, e ele parou, não deu, o sinal fechou, e eu encostei ao lado dele, e eu baixei o vidro, e olhei para o lado, e me surpreendi, era um irmão da igreja. Quando ele olhou para mim, ele ficou branco, ele disse: pastor, perdão, eu não vi que era o senhor. Tudo bem. Falei para ele: tudo bem. Eu não falei para ele: tudo bem, irmão, não tem problema não. Estava muito chateado, meu coração não queria dizer tudo bem para ele. Falei: tudo bem. Não adiantava eu ser hipócrita naquele momento e dizer para ele: vai com Deus. Eu não queria que ele fosse com Deus, não. Eu estava muito ofendido. Eu tinha me sentido estuprado. Ele perguntou: está tudo bem, pastor? Eu falei: vai embora. Tchau. Nunca mais ele apareceu na igreja. Às vezes nós fazemos isso na rua. Esse foi infeliz porque eu o reconheci. Quantas vezes, talvez você não já fez isso, sem saber, tratou mal alguém, e depois você descobriu que essa pessoa está aqui, frequentando aqui. Como esse homem que usou indevidamente a mão dele para me ofender. Às vezes nós usamos indevidamente a nossa mão para abrir as portas para o pecado, literalmente. Abrir a porta do quarto, abrir a porta da nossa casa. Papai não está, mamãe não está, então vem para cá. Está chovendo, o dia está propício, vem para cá. E aí abrimos a porta para o pecado, e o pecado entra, e as consequências vêm não só sobre você, vem sobre você e a sua casa, a sua família, porque a sua casa é um barco. Aqueles homens na embarcação de Jonas não tinham nada a ver com o pecado dele, mas sofreram as consequências. Portanto, jovem, quando você abre as suas portas para o pecado, toda a sua família arca com as consequências. Quando nós abrimos as portas das redes sociais, aquilo ali estão chamados de portais. Nós abrimos com o nosso dedo. E aí o nosso dedo vai navegando. E Deus está dizendo: não use erradamente as suas mãos. Cuidado aonde as suas mãos levam você. Por que eu não posso fazer nada disso? A Bíblia diz: você pode fazer o que você quiser. Você tem a lei da graça, a lei da liberdade. Você só precisa saber de uma coisa: você pode usar do jeito que você quiser todos os membros do seu corpo. Sabe, porém, de uma coisa: que todas as coisas que você fizer, Eclesiastes capítulo 11, versos 9 e 10, Deus vai te pedir contas. Deus vai te pedir contas. Portanto, meus irmãos, o que Deus quer nos ensinar hoje é que nós devemos usar corretamente nossos ouvidos, nossos olhos, nossa língua, nosso coração, nossas mãos e nossos pés. Que todos eles sejam usados para nossa edificação e não para nossa destruição. Oremos. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a colocar em prática essa mensagem durante a semana. No nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.